Não, quem já leu isso na Bíblia, levanta a mão. Atos capítulo 15, está lá no Novo Testamento. Que é necessário o quê? Que a tenda de Davi seja restaurada entre os gentios. O que a tenda de Davi ela oferecia? Eu já preguei sobre isso. Me fala uma coisa. Qual a primeira coisa que Deus quer restaurar entre os gentios? Uma coisa, fala aí, ministério. Hã? Eu não estou ouvindo, não. Adoração. O que Davi oferecia a Deus? O que ele oferecia na tenda de Davi? 24 horas de adoração. 24 horas. Interrupta. Por 7 dias da semana, por 365 dias do ano. Você imagina isso? Uma igreja que adore 365 dias por ano, interruptamente? O que você vai viver se você adorar? Só milagres. Só prodígios. Só coisas maravilhosas. O que da tenda de Davi eles faziam no culto deles? Fala, proclamação. O que é proclamação? Você já proclamou aqui? É declaração da palavra de Deus. Quem Deus é. Tinha um cântico que eles faziam no final de todas as guerras ou antes de ir para as guerras. Porque o teu amor, Senhor, dura para sempre. E a tua misericórdia é eterna. Porque o teu amor dura para sempre. Fala, é tua misericórdia. Ela é eterna. Isso é proclamação. E qual o benefício de você fazer isso? Declara assim, Senhor, porque o teu amor dura para sempre. E a tua misericórdia é eterna. O que acontece com você quando você faz isso? Fala para mim. Você é transformado. Você é transformado naquilo que você declara. Você recebe aquilo que você declara de quem Ele é. Tu és cheio de amor, Senhor, cheio de bondade, cheio de justiça. O que acontece com você? Tu fica cheio de amor, tu fica cheio de bondade, fica cheio de justiça. O inimigo quer que você pense negativo. Já falei um dia um estudo sobre isso, que mais de 90%, entre 80% e 90% dos pensamentos humanos, naturalmente são negativos. Do que você pensa durante o dia, 80% a 90% é negativo. Lógico, uma pessoa que não é transformada. Quem não tem Cristo na sua vida. Quem não ora em línguas é assim. Mas Deus quer inverter isso aí. Já reparou que é mais fácil você pensar no negativo do que no positivo? Que é mais fácil você pensar em parar e desistir do que perseverar e avançar? Quanto você luta nas suas emoções durante o dia? Talvez quantos pensamentos você lutou negativo hoje durante o dia? É verdade, não é? É ou não é? Eu tenho uma palavra para você. Você quer receber a palavra? Amém. Tem certeza ou não tem? Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela tua unção, Senhor. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Eu não vou ficar pegando a tua mão não, hein? Se encha do Espírito Santo. Estou sentindo um gozo, uma alegria aqui, Espírito. Começa a orar em línguas. Como eu posso mexer do Espírito Santo, apóstolo? Orando em línguas, proclamando, adorando, louvando, ofertando, meditando, orando. Você veio para ser cheio do Espírito ou não veio? Eu estou falando sério com você. Você veio para receber o Espírito Santo ou não veio? Bom, se você não vai numa igreja para receber do Espírito Santo, é melhor você ficar em casa. Que o propósito de uma igreja aberta é para você receber o Espírito Santo. Porque se você vai no culto para não receber o Espírito Santo, vai receber o quê? O que vai receber? Eu não quero receber. Eu não quero receber nada no culto que não seja o Espírito Santo. Para que você veio para a igreja? Para receber o quê? O Espírito Santo. Para que você vai no culto? Para se encher do Espírito Santo. Bom, então se você vai para a igreja para não se encher do Espírito Santo, é melhor você ficar em casa.
Porque nada pode transformar no seu poder do próprio Espírito Santo. A própria palavra que eu vou pregar para você, ela está cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha sobre a palavra dele. Amém, amém? Amém, amém? Eu estava estudando em hebraico, uma coisa interessante, né? Começando a aprender a ler hebraico, né? Essas coisas é boa, a gente traz coisas boas para vocês, né? Mas eu só quero pegar o que é revelação para vocês, não mais informação. Mas é interessante que na nossa Bíblia está, e no princípio, criou Deus os céus e a... Mas no original, em hebraico, estou falando a Torá, não existe traduções, né? Só existe uma vertente, uma única vertente. É uma única vertente só. Hoje nós temos várias traduções da Bíblia, né? Por que você tem tantas traduções? Eu não vou falar em tradução, você tem várias interpretações. Ok? Você tem a interpretação da King James, da Almeida, da NVI, NVT, etc. Amém, amém? Só que em hebraico não existe uma falha na Bíblia. Nenhuma desconcordância. As pessoas, às vezes, elas pegam alguns textos bíblicos e elas ficam confusas. Ué, Deus se arrependeu de ter criado o homem? Deus se arrepende? Ele é soberano. Como pode ser soberano conhecer o presente, passado e futuro e se arrepender daquilo que ele mesmo faz? Então não tem como ele se arrepender. Ele conhece todas as coisas lá na frente. O que é arrependimento? Fala para mim. Você se arrependeu de ter comprado uma roupa. Por quê? Porque não coube direito, não ficou bom do jeito que você gosta. Correto? Você arrependeu. Porque você não conhece o amanhã. Porque você se arrepende? Pô, me arrependi de ter falado aquilo ali. Me arrependi de ter investido nesse negócio. Porque tu não conhece o futuro. Então só se arrepende quem não conhece o futuro. É verdade ou não é? Como pode Deus se arrepender se Ele conhece todas as coisas? Agora eu te peguei. Eu quero que alguém me dê uma resposta para isso. No hebraico você sabe. Porque não existe desconcordância no original. As nossas traduções têm muita desconcordância. As nossas muitas denominações religiosas têm muita desconcordância, é verdade ou não é? Desconcordância de doutrina, desconcordância de pensamento, é do mover, se cair no Espírito é de Deus, se rodar no Espírito é de Deus, a pessoa, rapaz, é tanta loucura na mente das pessoas, é verdade ou não é? Por isso que você tem que ter o Espírito Santo para te ensinar todas as... Então você está com dúvida, consulte o Espírito Santo. Porque Ele nos guiará em toda a verdade. Às vezes eu pego alguns axiólogos e falo assim, cara, antes de você afirmar uma coisa, você consultou o Espírito Santo? Ele te deu uma revelação? Foi Ele que te falou? Se não foi, então esquece, meu querido. Para de pensar em coisas que nunca vai te transformar. E hoje eu vou te falar 7 coisas que podem transformar a sua vida. Você quer ouvir ou não quer? 7 princípios para transformar a tua vida. 7 princípios para transformar a tua vida. Vamos lá. Qual seria o sentido da tua salvação se você não tivesse uma vida transformada? Qual o sentido de você ser salvo se você não é transformado? E como você pode dizer que você é salvo se você não passou por um processo de transformação? Não vou recitar versículo bíblico para você, porque existe centenas de versículos bíblicos para a sua transformação. Fala, minha salvação depende da minha transformação. Então não quer dizer que aceitar Jesus, ser batizado nas águas é o suficiente. Nós temos que ter comunhão. Fala comunhão. Isso aí, fala comunhão, ela garante a minha salvação. Então você tem que ter comunhão com a carne, com o sangue de Cristo, com o Espírito de Cristo, com a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Fala, minha comunhão tem que ser completa. Então o segredo, olha só uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu até falei isso para o Bispo Douglas hoje. Rapaz, um dos motivos que eu não recebi essa revelação, amém? O apóstolo Davi Rebolo que vai trazer para vocês. Um dos motivos que você não me vê pregando sobre finanças é porque eu encontrei um caminho só que me prosperou na minha vida. O conhecimento da verdade, a obediência à verdade. Quanto mais você ama a própria palavra de Deus, ela te prospera. Porque a Bíblia diz, como prosperará o homem em seu caminho? Meditando na palavra de Deus. Eu encontrei a verdade, e a verdade me prosperou. Eu amei a verdade, eu segui a verdade. Então a vida ela começa a prosperar naturalmente.
Porque Deus, Ele prospera aquele que ama a sua palavra. Eu encontrei um caminho na minha vida. Se você tem a verdade, ama a palavra de Deus, você pode ter certeza que eu estou te falando para você. Você vai ter um senso de futuro, digno. A sua vida é preenchida. Fala, quem ama a verdade, não vai andar em ansiedade. Você vai vencer tudo isso na palavra, na verdade. Amando as promessas de Deus, a palavra de Deus. Então, se você crê nas promessas de Deus, você vai prosperar. Por isso que é necessário você amar a palavra de Deus. Medita da palavra de Deus. Então vou falar então. Então você vai seguir o meu princípio que eu ensino para você prosperar, e você esquece a Bíblia, aí você vai dizer que você vai prosperar. Não, se você quer ganhar dinheiro, você vai lá no coach, você vai na internet, faz o curso lá e aprende a vender na internet. Agora, se você quer prosperar, pronto. O que é prosperar? Eu estou te falando plenitude, eu estou te falando paz, completitude, em todos os aspectos da tua vida. Você não terá falta, você aprenderá a receber corretamente. Eu li uma coisa hoje, eu não sei onde eu li isso, cara. De um grande mentor, um grande pregador, falou assim: Senhor, te faço um pedido. Não me deixe ser rico demasiadamente, para que eu não me esqueça de ti, e não pare de depender de ti. Não me deixe ser pobre ou miserável ao ponto de eu ter que roubar e esquecer de ti, ao ponto de eu ter que negociar minha fé, de barganhar por causa do dinheiro. Mas me dê o suficiente para que eu possa te honrar e viver em paz. Que Deus te dê o suficiente para a sua vida. Após sermos salvos, precisamos buscar uma grande transformação. Fala, eu preciso de uma grande transformação. Não, você não precisa de um pouquinho de transformação. Tu precisa de uma mega, uma poderosa transformação na tua vida. Amém, amém? Fala, eu preciso de uma grande transformação. Terceiro ponto importante para você. O cristianismo nos oferece o poder para a transformação. Não só para uma educação religiosa. Fala, poder para a transformação. Então presta atenção. A Bíblia nos fala sobre poder transformador do Espírito Santo. Ele não vem para te dar uma nova educação, embora isso aconteça. Ele vem para te dar uma grande transformação. E para transformação, segundo a Bíblia, a palavra transformação, metamorfoso, mudança de substanciação. É a largata para a borboleta. Mudança de forma. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não é uma questão só intelectual. Não é uma questão mental de educação, de muita leitura e você ficar delirando as muitas letras. A palavra transformação é a mesma palavra usada quando Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Ele metamorfoso diante dos discípulos. Então você vai ter uma transfiguração. Olha só como é mais difícil de aceitar. Então eu vou falar assim, pastor Marco, transfigurai-vos. Transfigure-se. É mais difícil, ou não é? Sim ou não? Se teu irmão for arrebatado do seu lado, você dá um toquinho nele. Fala transfiguração. Deixa eu ser um pouco mais radical com você então. Jesus se transfigurou. A mesma palavra que Paulo usou em Romanos 12, é a mesma palavra que Jesus estava no monte da transfiguração. Ele se transfigurou. Então eu vou falar uma coisa para você. Você não só está sendo transformado no português, você está sendo transfigurado. Se fosse em grego eu falava metamorfose para você. Você está numa metamorfose agora. Amém, amém. Significa o quê? Que a palavra de Deus e o poder de Deus, ele não te dá uma nova educação, uma mentalidade nova. A natureza é mudada. Fala, minha natureza
não é mais a mesma de antes. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Desde o dia que o Espírito Santo desceu na sua vida, a sua natureza não é mais a mesma. 1 Coríntios 5,17 diz o quê? Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, que tudo se fez novo. Fala, eu sou uma nova criação. A new creation. Eu falo, eu sou uma nova criação. Pronto. Então, aonde está o nosso grande problema? Pensamos como uma velha criação. Essa mentalidade velha que você não jogou fora, que está te prejudicando. Você não usufrui do poder que está dentro do teu espírito por causa de uma mentalidade rígida, religiosa, uma mentalidade negativa, prejudicial. O que eu tenho sentido esses dias nas regiões espirituais, que existe um ataque tão violento sobre a igreja, não digo só sobre a gente aqui não, hein? Tá para todo mundo, hein? É geral. É uma sensação de roubo de esperança. É uma sensação de... palavra? É uma sensação de condenação. É uma sensação que a coisa vai dar errado. É uma sensação que a coisa vai ficar estreita. Não aceite isso. Não aceitem isso. O que eu mais vi no mundo espiritual esse dia foi isso. Um nível de um poder das trevas, do cosmos, tão forte, para induzir sonhos falsos, sensações falsas, visões falsas, sentimentos falsos em nós. Não aceite nada do que aquilo que é oposto à vontade de Deus para a sua vida. Calma aí, vou ter que dar uma parada nesse sermão aqui, vou ter que falar um negócio que eu anotei para vocês aqui. Posso rapidinho? Posso ou não posso? Vai pegar fogo agora, hein? Olha só. Vai lá, vou ter que falar isso aqui. Duas coisas poderosas que me ajudam a vencer todo engano, mentira, toda falta de fé, desesperança, fala oposições, o diabo, o mundo, o pecado. Duas coisas para você. E vou te falar o porquê. Porque temos que ter a palavra de Deus em nós. Porque somos capazes, por meio da palavra de Deus, de enfrentar problemas maiores do que a nossa própria força e recursos. Quando eu tenho a palavra de Deus em mim, eu olho para ela, ela está além da minha força e dos meus recursos. Se você não tem a palavra de Deus, então você fica limitado ao seu próprio tamanho. Fala, se eu tenho a palavra, eu tenho um recurso, eu tenho uma força ilimitada. Acabou a pregação, vamos para casa. Amém, amém. Creia. Tu crê ou não crê? Pronto. Acabou a pregação. É só tu pegar a tua Bíblia e vai ler essa Bíblia. Pega a palavra de Deus na tua vida. Fala, quando eu tenho uma palavra de Deus. Olha, significa o quê? Nós temos a palavra logos, a palavra zoe, a palavra rema. Eu tenho a logos, que eu leio. Eu tomo ela como minha. Eu descubro ela, a letra. Daqui eu extraio rema, palavra oportuna, por tempo oportuno. Quando eu recebo um rema de Deus, eu tenho a palavra, fala rema, fala revelada. Pronto, guardei. Foi revelado. Eu tenho um novo nível de poder na palavra já. Quando eu tenho uma palavra profética, alguém levanta, me dá uma palavra de Deus, e ela é confirmada, testificada, que está na palavra das Escrituras. Pronto, meu recurso foi muito mais além. Eu subi um nível muito maior ainda. Então eu tenho a palavra logos, agora eu tenho a palavra fala zoe. A zoe é quando você tem intimidade com as Escrituras, vida. Pronto. Nada pode destruir ou parar você mais. Quando eu tenho a palavra de Deus, por que você tem que ter a palavra de Deus? Segundo ponto. A palavra de Deus está além da nossa própria força e recurso. Então, temos uma firme âncora para a nossa fé. Então, significa que fé não se baseia na condição de como eu estou, do que eu sinto, do que eu penso. Tu pode estar todo negativo. Mas a palavra, eu creio sobre a palavra. Pedro estava assim, Senhor, eu pesquei a noite toda, trabalhando, não pesquei nada.
Ou seja, ele estava movido pela circunstância. Porém, ele fala assim, mas, sobre tua palavra. É aqui que está o segredo. Que a fé tem que se basear sobre a palavra, não sobre a tua circunstância. A fé tem que se basear sobre o que ela é e não o que tu sente. Aleluia! Fala pro teu irmão, manda, pega fogo aí, pega fogo. Fala, acorda porque tem fogo para tu hoje aqui. Fala, eu posso estar assistindo desanimada, abatido, cansado, mas sobre a palavra eu recebo força. Fala, ele disse e vai acontecer. Fala, eu tenho a palavra. Pega agora. Isso aqui eu escrevi, acho que ontem, acho que foi ontem hoje. Quando estamos na palavra de Deus, sabemos que não há limite para o que Deus pode fazer. Somos capazes de ir além de nós mesmos. Fala, então não há limite. Fala, se eu tenho uma palavra, se eu estou na palavra, se eu tenho uma palavra revelada, se eu recebi uma palavra profética, está feito. Então, ir além de nós mesmos. Então, prenda isso. Nenhuma circunstância, nenhuma situação pode limitar o que Deus falou para você. Tu pode olhar para o teu estado, não quero saber. Vai acontecer, da glória de Jesus Cristo. Outro ponto, calma aí que o negócio vai ficar forte para você aqui agora. Quando temos a inspiração da palavra de Deus, temos recursos além da nossa própria autoridade. Temos a autoridade de Deus em nós por causa da sua palavra. Fala, quando eu tenho a inspiração da palavra de Deus. Fala, eu sou inspirado pela palavra de Deus. Aí que vem a força da fraqueza. Fala, eu tenho uma autoridade além da minha. Pronto, pode ser o trono, o príncipe do inferno que for, mas tu tem a palavra. Tu não tem manto, não é apóstolo, é profeta, é o quê? Mas por causa da palavra que está em você, o diabo não pode te vencer. Eu vou repetir, bem, olha, recebe a palavra. Fala, por causa da palavra, eu tenho uma autoridade que está além de mim. É a autoridade da palavra. O diabo foi vencido por Jesus na palavra. Jesus falou, queima capeta, não. Está escrito. Vai estar na tua guerra espiritual. Irmão, escute muito bem. Quando o diabo invade o seu campo, sua vida, pode ser o trono que for, tu tem toda a autoridade sobre a palavra de Deus para repreender o diabo. É sua vida, é o seu campo, é sua alma. E você já recebeu o sangue do Cordeiro e a autorização. Quando ele tenta contra você, tu pode usar todo o poder e autoridade da palavra. Ah, você quer ver o negócio? Se ele pudesse ter te matado, destruído, tu já teria morto. Ó, tu já lutou com o trono, principado, Beelzebul, quanta guerra já passou na tua vida. Tu não morreu, porque tu tem a palavra de Deus. Fala, eu tenho uma autoridade além da minha. Então quando você usar teu recurso e não dá certo, usa a palavra. Lembre-se, é a autoridade de Deus que está em você, não é sua própria autoridade. Aleluia. Fala, por isso que eu tenho que estar inspirado pela palavra. Então tu vai movendo, deu certo, pega a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus, da glória. Aleluia. Outro ponto. Podemos enfrentar oposições, resistências, privações, mas o conhecimento do que Deus fala conosco e por meio de nós significa que não somos dependentes da nossa própria sabedoria e autoridade. Tu pode passar privações, resistência, tribulação, mas por causa do conhecimento do que Deus deu a sua palavra a nós, nós jamais estaremos limitados à nossa própria sabedoria, à nossa própria situação, ao nosso nível de autoridade. Nós sempre teremos recursos extras, além de nós mesmos, para romper contra qualquer privação ou situação que tenta nos combater nessa terra, da glória a Jesus Cristo. Agora eu vou te falar outro negócio. Eu falei a palavra, né?
Agora, você quer saber uma coisa que se une com isso, que é violento na tua vida? Quer saber ou não quer? Quer saber o que deixa uma pessoa numa posição de conquista? Numa posição de vitória? Quer ou não quer? Quando eu voltar de viagem eu falo para vocês. Vamos embora. Quer ou não quer? Falar a palavra de Deus. E você tem que conhecer para a sua vida a vontade de Deus. Anota aí. 6 pontos que eu vou te falar agora. Por que temos que conhecer a vontade de Deus? Número 1. Porque venceremos com mais facilidade as nossas crises. Se você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida, meu querido, tu pode ter certeza que tu vai vencer troncos e barrancos, tempestade, furacão, tu vai vencer. Fala, porque eu conheço, eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se você ainda não sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida, você está desarmado, está perdendo as guerras. Porque quando o diabo te afrontar, as crises virem, eu não sei se é para mim ser empresário, se é para mim eu prosperar, se é para mim fazer isso. Quando a pessoa tem dúvida, incerteza da vontade de Deus para a vida dela, aonde é para congregar, o que ela para ela fazer, quando ela não tem uma direção de Deus, ela sempre será abatida na guerra espiritual. O diabo te pega na dúvida, na incerteza. Tu pode ter a palavra, mas se você não conhece ainda a vontade de Deus revelada para você, fica mais difícil de você vencer. Pô, será que é para mim realmente estar trabalhando aqui? Pô, será que é para mim ir lá para o Nordeste? Pô, será que é para mim ir para São Paulo? Eu tenho uma palavra de Deus, vá para São Paulo, então eu estou vencendo. Aleluia. Dá glória. Dá glória. Dá glória. Fala, se eu conheço a vontade de Deus, eu sei para onde estou indo. Então, ponto final. Ponto final. É para você estar aqui? É, pronto, final. Tu um capeta nenhum, pode vir o que for, tu vai vencer. Amém, amém. Vocês estão me entendendo? Amém, amém. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É muito importante. Segundo ponto, olha aí. Porque eu tenho que conhecer a vontade de Deus, teremos mais força para resistir os dias maus. Irmãos, quantas vezes eu passei crises e dias maus? Crise de não ter nada, dias de angústia, de eu querer voltar para trás, de guerras, conflitos na minha natureza humana, perturbações infernais contra a minha vida. Mas eu tinha uma promessa, eu tinha convicção da vontade de Deus para a minha vida, como ministro dele, como chamado dele. Embora a situação que eu estava vivendo era totalmente oposta, mas eu tinha convicção da vontade de Deus para a minha vida. Deus me revelava a sua vontade, então os dias maus eles vinham, mas sempre Ele renovava em mim a convicção da vontade dEle para a minha vida, da glória a Jesus Cristo. Terceiro ponto, saberemos a direção a seguir em meio às lutas e tribulações. Quem sabe a vontade de Deus não perde a direção do barco, não se desvia do propósito. É mais fácil para você vencer. Você tem que conhecer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa tem dúvida no seu casamento. Qual é a vontade de Deus no meu casamento? Será que é para separar de você? Pô, será que é para eu voltar para trás? Essa falta de conhecimento da vontade de Deus para a vida dela faz a pessoa estar sempre oscilando. Ela não consegue. Isso vira uma prisão, um ciclo vicioso na vida da pessoa. Ela não avança, não consegue prosperar mais, não consegue ter mais alegria, porque ela desconhece a vontade de Deus para a vida dela. É a vontade de Deus ter um filho, é a vontade de Deus isso, aquilo, é a vontade de eu ter um carro. Você tem que conhecer a vontade de Deus. Então use a sua fé para conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual o tipo de negócio Deus quer te dar? Essa é a vontade de Deus, tu vai prosperar. Amém, amém. Deus te deu uma palavra, tu conhece a vontade dele para a tua vida agora, para aquela direção que está seguindo, tu pode ter certeza que a vitória está nas suas mãos, da glória a Jesus Cristo. Porque eu tenho que conhecer a vontade de Deus, teremos confiança de que Deus está conosco, pois estamos fazendo a sua vontade. Então, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, você pode ter certeza, pode vir crise, tribulações, vento contrário, as coisas não estão muito certas, muita guerra, passamos tribulações, desgaste, mas eu vou vencer. Eu vou vencer, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Fala, por fazer a vontade de Deus, eu vou ter guerra, eu vou ter problemas, mas eu vou vencer.
Paulo, porque estava fazendo a vontade de Deus, perseguição, tribulação, era jejum, era morte, era tudo, espada, para tudo quanto é lado, era prisão, chicoteada, mas ele venceu tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E porque tu estás fazendo a vontade de Deus, todas as situações que você passará, você vai vencer no final. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Quem está comigo dá glória! Fala pro teu irmão, não rebata ainda não, hein? Sobe não. 5. Porque sabemos que Deus tem um propósito para nós. Isso gera poder. Fala, quando eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida, isso gera poder, gera confiança, gera esperança. Aleluia. 6. Porque cremos que nenhum dos nossos problemas é maior do que o plano de Deus para a nossa vida. Amém, amém? Então, se você conhece o propósito de Deus, se você conhece a vontade de Deus, você tem que saber que todas as situações que você passará na sua vida, nenhuma delas é maior do que o plano que Ele tem para você, maior do que o seu desígnio. Quem está comigo dá glória a Jesus crente. Fala amém. Agora você tem que ser transformado. Vamos voltar para a transformação aqui. Você gostou? Tá bom para você? Para a transformação. Fala, eu tenho que ter uma grande transformação. E não é desculpa para você, hein? Jesus te deu 9, deixa eu ver se eu coloquei 9 aqui. 9, coloquei 9 coisas que ajudam a sua transformação. Posso falar dos novos poderes e graça que Ele liberou para você? Posso ou não posso? Bem rápido. Número 1. O sangue de Jesus Cristo, aleluia, o maior, o mais poderoso. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Fala, pelo sangue somos transformados. Recebemos uma nova consciência. Fala, glória a Jesus Cristo. 2. Fala, novo nascimento. Por que a certeza que você vai ser transformado? Porque você nasceu de novo por intermédio do próprio Espírito de Deus. Fala, um novo nascimento. Isso é um poder que Deus concede àquele que crê nele. Você se torna uma nova criatura. 3. Batismo com o Espírito Santo com fogo. Atos 2:4. Foram todos cheios do Espírito Santo. Os discípulos, depois que receberam o Espírito Santo, eles eram homens, sabe, em grande processo de transformação, tá? Mas depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, o nível de transformação deles acelerou. Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo e fala em línguas, o seu processo de mutação, aleluia, seu processo de transfiguração, aleluia, ele é acelerado. Quem lembra daquele desenho do diabo, que era o Dragon Ball Z? Quem lembra? Quem já assistiu aquele troço? Eu era criança e gostava de assistir aquilo. O cara ficava super saiyajin 1, 2, 3. Agora tem até um 100 agora, né? Evoluiu tanto. Ele passa uma metamorfose, não passa? Ele passa uma transfiguração, uma força, um poder que vem. Incrível que pareça, quando o poder do Espírito Santo vem em você, essa evolução de espírito acontece de alma. Vou contar um segredo para você. Fala, não só meu espírito, mas a minha alma, ela adquire uma nova forma. Irmão, a antiga forma da tua alma era toda desconfigurada, toda em trevas, toda bagunçada. Toda bagunçada. A nova forma, o novo modelo que a sua alma é regenerada através do Espírito, ela pega a forma do próprio Espírito. Não, vou ter que entrar nesse detalhe aqui. Ei, é o teu Espírito que gera a sua própria alma. Quando você estava lá no ventre da tua mãe, lá, ó, quando você entrou lá, quando foi fecundado lá, o Espírito, a junção de Espírito, o Espírito de duas pessoas gera uma nova alma, produz, aí entra com contato com o sangue, o próprio DNA está ali no esperma, etc, e você já sabe, é silêncio para você, isso é Espírito, e nasce. Porém, o Espírito, por não ter luz suficiente, já nasce uma condição caída, não tem poder para configurar a alma da maneira correta. A alma e o Espírito, ela se desassocia. E você está num mundo caído, tenebroso, toda essa educação errada, todo esse sistema desse mundo, a forma errada que a tua mãe te transferiu, a sua educação, espírito de rejeição desde o ventre, esse bando de iniquidade deforma a alma.
Agora a sua alma está em processo chamado regeneração. A sua alma está sendo regenerada. Ela está num processo de uma nova forma. Ela está mudando. A sua alma cada vez vai ficar mais linda, mais bela. Aleluia. Ou seja, teu sentimento, as emoções, teus pensamentos começam a ser modelados na luz que está no teu próprio espírito, da glória a Jesus Cristo. Fala, o meu espírito, ele precisa governar sobre a minha alma. Fala, ele ensina a minha alma. Irmão, a sua alma, ela de fato, ela é regenerada. Ela muda. Eu tenho experiência no mundo espiritual de ver minha própria alma. Eu passei anos vendo a minha alma no mundo espiritual como ela era antes e como a minha alma é hoje. A minha alma é totalmente diferente. E vou te ensinar um negócio aqui para você, queira você saber disso aqui ou não, tá? Só vou abrir para os loucos aqui. Se você é louco, você vai querer, você vai entender. Quando eu vou ministrar no congresso, porque eu acho que o poder do Espírito Santo só passa pelo meu espírito ou passa pelo meu corpo também? Hã? O poder do Espírito habita no? Fala corpo. Fala no corpo e na alma. Fala na alma. Isso aí. É isso aí. Quando eu estou cheio do Espírito, significa que o meu espírito, alma e corpo está tomado da unção do Espírito Santo e da glória de Deus. Amém, amém? Agora tem uma coisa para te contar legal. A própria alma, ela fica tão cheia, tão tomada, que eu olho às vezes, Deus me dá essa graça de ver o meu espírito, eu vejo ele, branco, alto, tá lá no céu. E eu vejo a minha alma, aqui. E ela fica forte, fica cabeludo, meu cabelo cresce, fica um homem forte, porque a alma está cheia de poder. Aleluia. Quando você está revestido do Espírito, recebe revestimento aqui dentro, tua alma se reveste, aleluia. Dá glória, crente. Fala, minha alma tem que ser uma alma poderosa em Cristo Jesus. Fala, revestida de Cristo. Então falamos agora, já falamos do sangue, do novo nascimento, bati com o Espírito Santo. Estou correndo, 9h30. Hoje você é rápido e você completa ainda. Amém? Fala, o sangue de Cristo, novo nascimento, bati com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. 1 João 3,23. Agora você tem a unção que te ensina todas as coisas para você ser transformado. Então, mais uma coisa, fala, a unção do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12. Os dons do Espírito é para trazer transformação. Amém, amém? O dom da profecia, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, tudo isso é para te transformar. Fala, eu preciso dos dons para acelerar o processo de transformação. A palavra de Deus, Romanos 12, fala a palavra de Deus. Sétimo, os 5 ministérios, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, assim, ó, que o Senhor deu 5 ministérios para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que cumpra a obra do ministério, para que todos nós não sejamos mais como crianças, levados no vento, doutrina daqui para lá, mas venhamos alcançar a maturidade, a estatura perfeita de varão perfeito em Cristo Jesus, amém, amém? Fala os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, as unções ministeriais que eles têm é para trazer transformação para a tua vida, da glória a Jesus. Fala, obrigado Jesus, pelos pastores, pelos nossos evangelistas, nossos profetas, apóstolos. Fala, obrigado Jesus, pelos mestres. Oitavo, anjos ministradores. Oh, que coisa maravilhosa. Hebreus 1,14. São espíritos ministradores que estão a favor daqueles que hão de herdar a salvar. Eles servem a minha vida. Quanto eu sou ministrado pelos anjos? São eles que nos purificam. Os anjos, ele remove os demônios da sua alma. Os anjos lutam pela sua transformação. Eles purificam o seu corpo. Eles tocam na tua genética. Os anjos ministram sobre vocês o poder do Espírito. Os anjos trazem os azeites, os óleos do céu. Anjos trazem revelação. Os anjos são ministradores de poder nessa terra da glória. Fala, eu tenho um anjo. Ele me ajuda a ser transformado. No mínimo você tem um, amém? 9. A glória de Deus. 2 Coríntios 3, 17, 18. De glória em glória estamos sendo transformados. Fala a glória de Deus. A glória de Deus não é a unção de Deus, não é o poder de Deus, não é o anjo de Deus, não é a palavra de Deus. A glória de Deus, essa expressa santidade revelada sobre o homem,
é o depósito de quem Ele é, a sua luz de glória dentro do homem, da glória de Jesus Cristo. Fala a glória de Deus. Há muito aqui falar sobre a glória de Deus. Pronto, é outra coisa. Quando eu entrei no ambiente da glória, eu passei por outro nível de transformação. Mas eu passei antes de ser transformado pela palavra, na unção do Espírito, amém? Pelos dons do Espírito, pelos anjos me ajudando na minha transformação, ministrando sobre a minha vida, etc. Bom, então você não tem desculpa. Fala, eu não tenho desculpa. Olha os recursos que o Senhor colocou disponível no Evangelho para vocês. Basta você explorar isso, aprender. Ó, de todos os itens que eu falei aqui, no mínimo, quem já conhece 5 itens desse? Vai, levanta a mão, vai, vamos embora. Vai, bom, o santo já conhece. Novo nascimento conhece. Bati com o Espírito Santo, vai levantando a mão assim, meu, vai. Fala, a unção do Espírito. Quem tem o dom do Espírito? Levanta, vai. Olha quanto você já tem. Quem tem a palavra de Deus? Opa! Quem tem recebido 5 ministérios aqui? Opa! Quem tem sido ministrado por anjo aqui? Quem está recebendo da glória de Deus aqui? Não precisa mais pregar, vou embora, bispo. Cumpri meu chamado. Amém, amém? Explore mais os recursos que Deus te deu. Ó, 9h32. Hoje eu vou ficar profundo aqui rápido. Não podemos dizer que somos salvos se permanecer do mesmo estágio durante anos, desde que aceitamos a salvação. Ou talvez pior ainda. Então não pode ser, pode dizer que você é salvo se você não está passando por transformação. Bom, tem gente que está dentro da igreja há 10, 5 anos, você sabe muito bem disso, que não é transformada. Não tem expressão de transformação, não aumenta amor, não aumenta misericórdia, não aumenta quebrantamento. Pelo amor de Deus, meu querido. Quem está aqui, congregando aqui já há 3 anos com o apóstolo aqui? 3 anos. 3 anos. Amém, amém? 3 anos. Quem pode ser sincero? Quem viu minha transformação 3 anos para cá? Quem acha que eu mudei, que fui transformado? Para melhor ou para pior? Ô, calma aí. Vem cá, não, estou falando sincero. Você acha que eu melhorei ou piorei? Aí, você está vendo? Você consegue ver o quê? Você está vendo o quê? Fruto, né? Vocês estão bem melhorados, tá? Vocês estão... Vou te dar um ponto assim para você. Mas olha só, se você viu isso no ministro, você tem que ver entre vocês. Você tem que ver isso na sua vida. Fala, eu tenho obrigação de ser transformado. Mês a mês, semana a semana, dia a dia. Fala, eu preciso ser transformado. Os que estão de fora não sabem o que é novo nascimento, mas eles conhecem uma coisa: transformação de caráter. As pessoas que estão lá fora, elas não sabem o que é o poder do Espírito Santo, não conhecem o novo nascimento, nem sabem os teus dons. Mas elas vão olhar para você e falar, você mudou. Eu quero o Deus que você tem, porque você é uma carta viva. Paulo diz, nós somos a carta viva. O mundo necessita ver a nossa transformação. Irmão, nem que tu ganhe a tua família, o teu vizinho, mas alguém tem que ver a tua transformação da glória de Jesus Cristo. Fala, obrigado, Jesus. Hebreus 12:1, ó, portanto, nós que uma vez estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, de todo pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Fala, eu preciso tirar todos os embaraços da minha vida. Então manda anjo, manda fogo, manda dons, profetiza, usa a palavra, use os recursos que Deus te deu, da glória de Jesus Cristo. Aleluia. Fala, obrigado, Jesus. Então, o primeiro princípio para você ser transformado. Primeiro ponto importante, embora já ensinei tanta coisa aqui, mas um ponto importante. Depois que você é salvo, você tem que entender uma busca inteligente e perseverante pelo seu crescimento espiritual. Fala, eu tenho que desejar ardentemente um crescimento espiritual. Bom, assim foi na minha vida. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, e antes de eu ser cheio do Espírito Santo, eu estava desejando tanto a Deus. Eu queria tanto a Deus. Tanto, que eu senti que eu seria batizado com o Espírito Santo a qualquer momento. Toda igreja que eu entrava, eu falava, Senhor, usa alguém para falar comigo. Eu perturbava a Deus do início ao fim do culto. Irmão, eu tinha experiência. Eu falava assim, Senhor, antes que esse culto acabe, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. E o pastor vai dar a bênção. Eu lembro disso, antes de eu batizar com o Espírito Santo, eu lembro disso até hoje. Na igreja da irmã Maridalva, aqui em Banco de Areia. Eu lembro,
Entrei naquela igreja no culto de noite. Eu falei, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo aqui dentro. Não era batizado com o Espírito Santo, tinha 16 anos de idade. Culto passou, culto todinho, não teve profecia, não teve nada. Nada. E você quer ouvir a voz de Deus, tu quer algum negócio, pô, tem que profetizar, é verdade, não é? Profetiza, profetas. Ó, o povo tá esperando, hein? Olha, aí naquela noite eu lembro, estava acabando o culto, eu falei, Senhor, tu não falou comigo. Fala comigo. Usa alguém para falar aqui comigo aqui dentro, Senhor. Aí eu lembro que no meu coração eu desejei que Deus usasse o rapaz da bateria, que estava na bateria perto do altar. Ó, pastor, assim, vamos encerrar o culto agora, vamos dar bênção apostólica. Abre sua mão. Que a graça de nosso Senhor. De repente o rapaz da bateria começou, e todo mundo ficou quieto. O rapaz no levanto começou a profetizar. Isso digo assim, meu filho. Eu sabia que era comigo. Tu não pediste para falar contigo? Estou eu tocando teu coração. Olha a minha mão tocando o coração. Eu tive uma visão. Eu sentado, eu vi uma mão branca assim, ó, entrando dentro do meu peito. Estou eu, Senhor, começando uma grande obra na tua vida. E pá. E eu lá chorando. É comigo. Você tem que puxar. Fala, tem que puxar a profecia. Puxa agora eu, para ver Deus vai me fazer eu ir até você. Se tocar no céu, toca aqui, hein? Dá glória a Deus aí. Eu gosto de profetizar, hein? Fala, eu tenho que desejar crescimento espiritual. Fala, inteligentemente, conscientemente. Eu tenho que perseverar nisso. Fala, eu quero crescer espiritualmente. Efésios 2:20, nós somos edificados sobre fundamentos apóstolos e profetas. Fala, a qual todo edifício ajustado cresce para se tornar santuário de Deus. Fala, eu tenho que crescer espiritualmente para a habitação de Deus na minha vida. Fala, quanto mais eu cresço na revelação. Fala, quanto mais eu cresço na santidade. Fala, quanto mais eu desenvolvo o fruto do Espírito Santo, mais Deus habita em mim. Você não quer mais de Deus não, né? Não é possível. Você quer mais de Deus não? Sim ou não? Então eu vou continuar pregando, hein? Amém? Olha, quando você nasce de novo, teu espírito é pequeno, igual um bebezinho. Ele tem que crescer, tem que evoluir, é verdade. Teu espírito pega porte, glória, luz. Amém? Então você tem que passar um processo de crescimento espiritual. O que é crescimento espiritual? É uma habilidade sobrenatural de desenvolvimento do nosso espírito humano, e não somente das faculdades morais. Isto é, na revelação da pessoa de Deus em Jesus Cristo. Então nós somos evoluídos, adquirimos habilidades espirituais. O falar em línguas é uma habilidade espiritual que o mundo nunca vai ter. Nenhuma pessoa que nunca aceitou Jesus na vida, nunca foi batizado, jamais terão as habilidades que vocês têm. Temos habilidades sobrenaturais, falamos em línguas, dançamos no poder, temos visões, revelações, aleluia. Não tem vida melhor do que essa, né? Da glória a Jesus, irmão. Fala, eu sou sobrenatural. Fala, eu sou sobrenatural. Bill Gates, com todos os milhões dele, nunca teve o que você teve. Elon Musk, você pode fazer isso aqui, ó. Tua inteligência artificial não pode falar em línguas, Elon Musk. Aleluia. Fala, eu sou espiritual. Você é sobrenatural. Você está acima das coisas naturais. Quando você estiver decepcionado com a vida, não tem aquela alcatra para comer só ovo, fica igual eu. Eu como ovo e não reclamo da vida. Só como ovo, não como carne. Então isso aí não me pega, amém? Então escute muito bem. Olhe para o que Deus fez dentro de você. Olhe quem você é. Olhe o que Ele fez na tua vida. Tu era fanfarrão. Tu era uma fanfarroa. Tu vivia nas suas vaidades da vida. Pelo amor de Deus, cara. Algumas que dançavam reboleixo lá na vida, lá fora, no pagodinho. Cara, você não tem vergonha, cara. E hoje você está aqui, ó, linda, santa, santo, aleluia. Falando em línguas, longe desse mundo do inferno lá fora. E hoje você tem proteção na casa do Pai, aleluia. Tem uma música antiga, né? Eu era pobre, sem vida, sem Deus, Jesus. Para mim,
Quando Jesus estendeu as suas mãos, eu era pobre. É isso aí mesmo, é sofrência. Esquece isso aí. Esquece a sofrência, irmão. Isso aí. Só cantar. Irmão, olha, acho que acabou os cultos fúnebres, amém? Agora o negócio é deixa queimar. Fala, estou avivado pelo Espírito. Fala o poder da transformação. É isso aí. Vamos lá. Faculdades espirituais que você tem, existem inúmeras. As principais, a consciência de espírito, discernimento, intuição e comunhão. Essas são as principais faculdades que todos têm, todos conseguem ter ela rapidamente, perceber ela em si. Agora existem as outras faculdades espirituais que elas são evoluídas com o tempo. Amém? Quais, apóstolo? Arrebatamento de espírito é uma delas. É uma faculdade de espírito. Você diz, é uma habilidade natural do teu espírito que ela se abre. Visão, revelação. Tudo isso faz parte do teu espírito. A própria santidade é uma parte de uma faculdade do teu espírito. A própria santidade pertence já à natureza do teu espírito. Ela só é despertada através da revelação. O próprio temor é uma faculdade de espírito que você tem. Você tem uma habilidade que ninguém nesse mundo lá fora tem. Ninguém. Só você pode ter. Só você pode entender o que é santidade. Nenhum monge no mundo que pode jejuar, pode fazer o que for, pode dormir no chão, pode abnegar qualquer prazer da carne, sabe o que é santidade. Ele não tem isso. Ele não nasceu de novo, não tem essa faculdade dentro do espírito dele. Dá glória a Jesus. Dá glória. O negócio tá pegando fogo aqui. Vou ter que pular, vou ter que passar aqui, cara. Tem muita coisa boa. Isso aqui é só o ponto 1. Mas é só, para ser transformado, Paulo nos ensina, Colossenses 3,9, não mentais uns aos outros, visto que vocês já se despediram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aleluia, irmão, olha para isso aqui, dá glória a Jesus Cristo. Fala, eu sou crente mesmo. Fala, fala, glória, eu tenho honra de ser crente. Fala, eu sou crente. Olha aqui, ó. Vos revestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, você está sendo transformado na renovação da imagem do próprio eterno. Fala, luz, 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 luz. Fala, luz, luz, glória, fogo, aleluia. Aleluia, dá glória. É maravilha demais. Revestido do novo homem. O novo homem não rouba mais, o novo homem não mente mais, o novo homem não fala mais mentiras ou palavras decentes. O novo homem vai eliminar toda a amargura, toda a ira, toda a gritaria, toda a blasfêmia. O novo homem vai se livrar de toda a raiz de amargura, então lute por isso. O novo homem será agora gentil, terno, perdoador, amoroso. Amém, amém? Essas grandes transformações ocorrem porque o seu espírito e a sua mente são renovados no poder de Deus. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, obrigado, Jesus. Olha, então falei o primeiro ponto para você, qual foi agora? Uma busca inteligente e perseverante pelo crescimento espírito. Segundo ponto, vou ser bem mais rápido agora. Fala, uma mente renovada pela palavra de Deus. Romanos 12:1, você já sabe. Não vos moldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, boa, perfeita vontade de Deus. Fala, ninguém é transformado se não mudar a sua maneira de pensar. Comece a mudar a sua maneira de pensar, que Deus começa a mudar a sua maneira de agir. Muda a sua maneira de agir, que Deus muda a sua vida. Aleluia. Aleluia. Hebreus 5:12. Vou pular aqui que é muita coisa para falar para vocês. Transformação da mente. Fala, transformação da mente. 1 Coríntios 14:4. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Uma das grandes chaves de transformação da mente é orar em línguas. Daqui a pouco falo sobre oração de línguas, mas estou falando de transformar a mente na palavra. Falo, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Quais são suas faculdades morais naturais? Vamos lá. Número 1, consciência natural, capacidade de perceber, distinguir entre o certo e o errado, muitas vezes influenciado por normas sociais, culturas e internalizações. Então, fala, minhas faculdades naturais e morais. Fala, minha consciência.
Fala, empatia. Empatia é uma habilidade de se colocar no lugar do outro, compreender sentimentos, que vai se originar no desenvolvimento emocional e de uma empatia cognitiva. Então, empatia, todos nós temos esses sintomas naturais. Amém? Fala, o meu lado natural, ele passa por transformação espiritual. Então quer dizer que com a sua própria consciência, a sua empatia será muito maior e diferente de qualquer pessoa desse mundo. Qualquer pessoa desse mundo. Nós temos uma capacidade de perdão maior do que qualquer pessoa desse mundo. Temos uma capacidade de suportar o fardo um dos outros, a dificuldade de relacionamento entre nós, muito maior do que qualquer pessoa desse mundo. Dá glória a Jesus Cristo. Capacidade de julgamento faz parte da tua consciência natural. Por isso tu precisa da palavra para renovar a consciência, empatia e te ensinar a você julgar as coisas corretamente. A capacidade de julgamento é a aptidão de avaliar situações éticas e tomar decisões baseadas em valores morais relacionadas à maturidade emocional e intelectual de cada indivíduo. Então toda a nossa maturidade emocional e intelectual, ela tem que ser forjada na palavra de Deus, da glória. Fala glória a Deus. Virtudes naturais, virtude é a prática constante de comportamento éticos exemplares, ok? Se baseia na sua integridade do seu caráter. Isso você vai ter que trabalhar na sua autodisciplina. Bom, então falamos o quê? Nós temos que ter uma busca inteligente pela nossa transformação. Amém, amém? Segundo ponto, fala, eu tenho que renovar minha mente na palavra. Fala, diariamente. Não, tu quer uma grande transformação, então seja esforçado para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Amém, amém? Bom. Terceiro, isso aqui é legal demais. Isso aqui foi uma coisa que, olha, que mais mudou minha vida, incrível que pareça. Principalmente na minha juventude. Essa foi uma ferramenta, rapaz, poderosa na minha vida, para um grande aceleramento do meu crescimento de fé e transformação pessoal. Esse aqui tu vai gostar. Ouvir pregações ungidas. Rapaz, que maravilha. Você será transformado se você ouvir palavras ungidas por meio de pregações de homens de Deus. Efésios 1:3 diz que a fé vem pelo ouvir. Fala, ouvir a palavra de Deus. Fala, ouvir na palavra. Desculpe, falei Romanos 10. Efésios 1:13 diz assim, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Ouviram Paulo pregar e creram. Fala, quando eu estou ouvindo. Quando eu ouço muito, eu desenvolvo fé. Escuta o que eu vou te falar, calma aí. Eu lembro da minha juventude, meus 17, meus 18 anos. Eu era meio negócio de internet, eu era fera negócio de internet. Eu gostava de acessar, baixar todos que é vídeo de pregação. Eu enchia meu celular de pregação MP3, convertia tudo para MP3. Eu tinha mais de 100 mensagens dos pregadores dos Gideões, 200, sei lá quantos mensagens. 80% era do Marcos Feliciano. Não, e que eu ouvia Marcos Feliciano na época que você era pentecostal, tu vivia delirando. Eu ouvia a pregação dele, mas me transformava, porque me exercitava fé. Fé. Eu ia trabalhar, pegava minha bicicleta. A primeira coisa que eu fazia, eu subia na bicicleta, colocava meu fonezinho, já ouvia pregação, ia ouvindo pregação por serviço, voltava ouvindo pregação. Quando a aula estava muito chata na escola, eu colocava uma pregaçãozinha, um fonezinho no ouvido e começava a ouvir a pregação do Gideão. Eu tinha um bolo de DVD, colecionava DVD, porque eu ia lá comprava, não era pirata não, tá? Aprendi a comprar no pirata não. Eu ia lá na loja lá da Bíblia, lá, dos artigos religiosos, eu comprava os DVD dos pregadores dos Gideões. Então, engraçado, chegou um tempo que eu gostava de ouvir, como é? Josué Gonçalves. Eu pegava os DVD de pregação da minha mãe tudinho, minha mãe tinha o kit dele dentro de casa, eu pegava para a família. Eu ouvia todas as pregações de Josué Gonçalves. Ficava de tarde, acho que era às 4 horas da tarde, o Fala Malafaia, quem lembra? Fala Malafaia. Eu vivia ouvindo o Malafaia de tarde, depois era Joyce Meyer. Eu gostava de ouvir pregação, porque aquilo me acelerava o meu entendimento. Ó, fazia assim. Ouço pregadores ungidos. A minha mente se acelera a transformação. Fala, libera fé. Meu querido, eu chegava da escola, 23 horas da noite, que eu vinha às vezes a pé lá de Nova Iguaçu, de andar de bicicleta lá para Mesquita. Chegava em casa, não tomava nem banho. Eu pegava, colocava no DVDzinho Gideões para me ouvir. Eu começava a ver os Gideões missionários. Aí eu vi os grandes pregadores daquela época, todos os grandes nomes. O que eu mais gostava de ouvir é o Gesiel Gomes.
Gesiel Gomes, aquele velhinho cheio do poder de Deus, né? Homem lindo. Eu tenho um sonho de conhecer ele, irmão. Eu queria ver só para dar um beijo nele. Isso é um velho cheio do poder de Deus. Que velhinho maravilhoso. Mas um homem que tem autoridade na palavra igual ele, não tinha. Então eu gostava de ouvir esses grandes pregadores. E outra, tá? Eu ouvia por dia, tá? Sem exagero nenhum, hein? Acho que eu ouvia mais de 10 pregações por dia. Eu passava o dia inteiro no serviço trabalhando. Eu lembro que eu trabalhava no setor de informática, com o meu fonezinho ouvindo pregação. Eu passei anos ouvindo pregações da glória de Jesus Cristo. Fala, quem ouve muito acelera o crescimento. Escute muito bem. Quem quer que escute pregações será afetado por ela. Isto ocorre porque a fé vem pelo ouvir. Quanto mais vocês ouvirem mensagens, mais vocês serão apoderados de pregações. Então, tem um bom pregador, tem uma aposta aqui que prega para você, vai no YouTube e ouça. O que eu encontrei de pessoas por onde eu fui ministrar conferência, as pessoas falaram a mesma coisa para mim, apóstolo, como a minha vida foi transformada depois que eu passei a ouvir as suas pregações. Quem lembra daquela senhora que teve o caso do menininho que foi perdido na praia? Quem lembra dela? Ela vem visitar a gente aqui. Sabe como é que ela chegou aqui? Desesperada da vida. Imagina uma mãe perder um filho, que não sabe o paradeiro do filho. Vai no YouTube, jogou um tema lá que eu não lembro qual que ela falou para mim e me achou. Começou a ouvir minhas pregações. Depois que ela começou a ouvir minhas pregações, ela começou a ser transformada. E ela desejou vir aqui, veio no congresso. Chamou as amigas dela e veio sozinha para cá. Veio nesse congresso de novo. Quer ficar aqui. Está ouvindo as pregações. Ela falou que ouve todas as mensagens no YouTube. As pessoas que eu encontrei que me deram testemunho foram aquelas que mais ouvem as minhas mensagens no YouTube. Então, se você tem um bom pregador, cara, assista, ouça. Ouça aquilo que vai te edificar, te despertar fé. Fala, eu preciso ouvir muita pregação. Quarto, já vou, vou conseguir finalizar, vou conseguir de 10 horas. Quarto princípio para você ser transformado. Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro? Uma busca inteligente que? Pelo meu crescimento espírita. Segundo, renovar a mente da palavra de Deus. Terceiro, ouvir pregações. Fala, quarto. Aqui eu pego um monte aqui, ó. Mudança de ciclo de amizade. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Há um princípio que é uma verdade. Quanto mais tempo você se dedica a uma coisa, mais ela terá poder de influenciar você. Amigos pode ser uma bênção como uma maldição na sua vida. O problema é, se teu ciclo de amizade não mudar, tu também não muda. Sempre um espírito maligno terá influência sobre a tua vida através de vínculo de amizade. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, meu querido, meu ciclo de amizade mudou na força, porque eu só falava de Jesus para eles agora. Eu era tão chato que foi saindo, filho. Foi saindo, meus amigos foram embora. E eu não parava de falar de Jesus, não parava de Jesus. Batizado com o Espírito Santo, meu querido, só falava de Apocalipse. Meus amigos foram tudo indo embora. Meus novos amigos comecei a encontrar dentro da igreja. Então me diga, até que é ditado, me diga quem tu és. Não, me diga com quem tu andas. Me fala quem são seus amigos, de onde eles frequentam, eu vou falar que tipo de pessoa você é. Eu posso te falar com toda certeza. Paulo diz, não se ajunta com jugo desigual. Você não pode ser um crente transformado e ficar sentado na roda dos escarnecedores, meu querido. Você não pode estar dentro da igreja adorando a Deus, depois você ficar na roda dos escarnecedores, rindo de chocarrices lá fora e piadas que tenham coisas imorais. Você tem que mudar teus hábitos e tem que mudar seus ciclos de amizade. E eu vou falar uma coisa para você. Quer ouvir ou não quer? Você quer ou não quer? Quer ver o negócio acelerar mais rápido ou não quer? Sim ou não? Meu filho, arrume um amigo profeta ou uma profeta. Antes que alguém goste de ir no monte orar de madrugada. Aí tu vai ser transformado mesmo, tu vai ver só. Meu filho, passei meu amigo na igreja. Eu não tinha muito amigo não, eu tinha um ou dois. Porque eu gostava de orar. Eles faziam os encontros. Cuidado, tem amigo dentro da igreja que é pior do que está lá fora, hein? Olha lá, hein? Tem gente que é laço dentro da igreja. Tô julgando ninguém aqui não, não olha pra mim não, hein? Deixa eu falar bem rapidinho pra você. Meus amiguinhos lá da igreja, quando eu era pentecostal, era lotado o grupo de jovens. Meu filho, ninguém me chamava para comer o lanche. Ninguém me chamava para ir para o cinema. Ninguém me chamava para cinema em casa. Por que ninguém me chamava?
Porque o cara orava. Eu era chato, eu era de Deus, eu ficava com Deus. Quem eram meus amigos? Só quem queria ter vida de oração. Só quem ia para o monte e orava madrugada comigo era meu amigo, ficava perto de mim. Não queria isso, meu querido, eu não tinha outro caminho, eu não aceitava outra coisa. Por isso que eu fui consagrado cedo, meu pastor, bem novinho. Um ano dentro da igreja, eu fui consagrado obreiro. No outro ano já era diácono. No outro ano eu já era o quê? Missionário. Depois no outro ano já era pastor. Porque eu tinha compromisso. Outra coisa, selecione muito bem quem entra dentro da tua casa. Não vou falar muito disso aí não, se daqui a pouco o negócio fica feio. Posso continuar ou não posso? Então, olha só, a maioria das pessoas passa mais tempo com seus amigos lá fora do que dentro da casa de Deus. Passa mais tempo cultuando as pessoas dentro da faculdade, dentro da escola, dentro do seu emprego, mas não tem relacionamento com irmãos dentro da igreja que vai para monte, que vai buscar. Quer transformação? Mude seu ciclo de amizade. Dê mais prioridade a tempo de Deus para estar na casa de Deus com pessoas de Deus. Da glória a Jesus Cristo aí. Deixa eu pular, que aqui eu tinha muita varada para dar para vocês aqui, mas eu vou pular aqui. Fala, quinto! Ai. Não, isso aqui já resume o que eu estou falando aqui agora. Ter comunhão com a sua igreja. Ninguém vai ser transformado com Cristo em casa. Não adianta esse negócio não. Fala para o seu irmão lindo está do seu lado. Fala assim, meu lindo, minha linda. Com todo respeito. Você não pode ser transformado sem mim. É um confronto. Fala, eu preciso de você para ser transformado. Você, eu vou dar um choque nos religiosos aqui. Você não pode ser transformado sem mim. Parte da sua transformação depende de mim. Do dom de Cristo que está em mim. Da unção, da revelação, da palavra, está no apóstolo. Então você vai ter que vir aqui me ouvir, meu bispo, meu pastor Mago, meu pastor Marcos. E outra, você precisa dessa pessoa às vezes inconveniente do seu lado, esquisita, para você aprender a ter mais paciência, para você aprender a perdoar. Porque ela não vai te agradar, e quando ela não te agrada, Cristo está sendo mais ainda injetado em você. Meu filho, quanto mais eu suporto você, mais Cristo me transforma. Então fala para o irmão, então suporta agora. E Paulo disse, para não ficar só nas minhas palavras, Gálatas capítulo 6, o que? Carregar os fardos uns dos outros. Então Hebreus 10, 25, assim, não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajai-vos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, quanto mais se aproxima aquele dia, mais juntos nós temos que estar. Amém, amém? Fala, Deus transforma a igreja, o corpo de Cristo, em unidade. Ok, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tudo que é no mundo é frio e vai destruir você. Amém, amém? Fala, se eu tenho relacionamento mais com o mundo do que com a casa de Deus, eu sou frio. Você não pode ser transformado. Não adianta, é impossível. Fala, impossível. Se você pega uma brasa e uma chama e divide ela, você apaga mais rápido. Mas se você pega as brasas junto, dá um fogaréu. Amém, amém? Fala, precisamos juntar a brasa. Aqui juntos nós temos mais força para ser transformado. Ninguém será transformado sem uma pessoa do seu lado. A sua esposa será a grande transformação para você. Seu esposo será uma pessoa que vai ajudar na sua transformação. Lado positivo e negativo, todos os lados vai se transformar você. Amém, amém? Fala, obrigado, Jesus. Sexta coisa, estou finalizando. 10 horas. Ai, Jesus, falta um minuto ali para 10 horas. Ter comunhão com o Espírito Santo e com o seu poder. Fala, eu preciso conhecer o Espírito Santo. Creio que uma das principais razões que as pessoas não são cheias do Espírito Santo é pelo fato da falta de disposição de abrir mão de coisas que interferem na sua comunhão com Deus. Então, se você não quer abrir mão de coisas que te impedem de buscar Deus, e dar mais tempo a Deus, prioridade para Deus, você não vai ter comunhão com o Espírito Santo. E 1 Tessalonicenses 5,19 é assim, não apaguem o Espírito, o fulgor do Espírito. Amém? Jesus prometeu o Espírito Santo, tem muita coisa para falar sobre o Espírito Santo aqui para vocês. Porém, só venceremos as iniquidades de fato. Derrubaremos os poderes de Satanás pelo poder do Espírito Santo. Fala, a comunhão com o Espírito Santo. Não, deixa eu te dar uma chave aqui, estou finalizando mesmo. O Espírito Santo, quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo, eu já era batizado com o Espírito Santo, eu já tinha dom do Espírito Santo, eu já falava em línguas, tinha tudo isso.
Mas um dia eu tive um encontro pessoal com o próprio amor de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nós. É o amor derramado. Porque Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículo 5, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos ortogou. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, o Espírito Santo é o amor de Deus. Ele é o amor de Deus. Quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo, eu aprendi a gerar, o fruto do Espírito foi gerado em mim. Que é amor. E o amor é o quê? As 8 características do amor, que é o fruto do Espírito Santo. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, eu preciso conhecer o Espírito Santo. E sétimo, para finalizar, fala sétimo, preciso orar muito em línguas. Judas 1:20, fica de pé. Vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no... Fala, preciso orar no Espírito Santo. Fala, quem ora muito em línguas é transformado. Agora eu vou te dar um segredo aqui, calma aí. Fala, para que eu possa ser transformado através do dom de orar em línguas, fala, eu preciso de uma coisa. De um relógio. Escute, ovelhinhas. Você não vai funcionar esse dom se você não colocar assim, ó, relógio no pulso e marcar a hora. É para orar de meio-dia a 1? Então, hora de meio-dia a 1, cronometrado, 1 hora interrupta em línguas, consciente. 1 hora. Se é para orar de 3 às 4, marca de novo. Volta de 3 às 4 com horário, com relógio, e contabiliza as suas horas. Tem horas pré-determinadas por dia. Quantas horas você vai orar em línguas? Você não pode ser transformado pelo dom de falar em línguas se você, no mínimo, não tiver 1 hora. E quando fala 1 hora, fala 1 hora intensa de oração em línguas. 1 hora intensa, no mínimo. Você tem que contar no relógio. Quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a cronometrar. Eu iniciava a oração em línguas, eu dava start no meu cronômetro, no reloginho. E começava. E vai. E foi assim, 2 horas, eu falei, vou orar 3 horas. Comecei por 3 horas. Agora, depois que eu bati a meta de 3 horas e consegui durante um tempo, eu falei, agora eu vou para 4 horas de oração em línguas. Aí fui para 4 horas. Depois que eu cheguei 4 horas, eu falei, agora eu vou 5. Eu lembro até o dia de hoje. Eu trabalhava no Hospital das Mães, nas clínicas, do Hospital da Mãe aqui de Mesquita. Na época estava abrindo ainda, fundando o hospital. Eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu vou orar 5 horas interrupta em línguas. Só que eu passava o dia inteiro já orando em línguas. Então eu deveria orar mais de 10 ou 15 horas por dia em línguas. Mas eu falava 5 horas em casa. Eu chegava em casa e eu começava. E vai. Falei, vou orar 5 horas. E a hora ia embora. Orando em línguas. Vai. Aí eu comecei o quê? A ter as grandes manifestações do Espírito sobre mim. Recebi o dom de ministrar curas. Eu tinha visões dos braços, pernas das pessoas crescendo. Sinais de pó de ouro. Depois vou exercitar a fé para você ver como é que esse negócio não vem. As pessoas ficam me ouvindo no YouTube, Instagram. Um monte de gente mandando mensagem. Começa a me ouvir, fica cheio de ouro na casa delas, olhos jorrando da mão. Porque elas estão conectadas nessa fé comigo lá. Vocês aqui eu não ensinei isso. Para não distrair muito vocês. Mas uma outra coisa. Eu comecei a receber os dons do Espírito Santo. Depois de 3 meses, meus 3 primeiros meses, orando entre 3 a 5 horas por dia. Estou falando dentro de casa. Não andando. Estou falando quieto. Depois que eu fiz isso, meus 3 primeiros meses, eu comecei simplesmente procurar dentro de mim certos defeitos que eu tinha, manias, elas tinham desaparecido. Eu não encontrava mais dentro de mim. Simplesmente eu estava livre de algumas perturbações emocionais. Eu não encontrava mais. Eu procurei em mim, eu não achei. Eu mudei. Aquilo me mudou. A oração em línguas, ela tem um poder físico e espiritual para transformar a mente humana. Os seus neurônios vai mudar. Você vai mudar.
Você vai ser outra pessoa se você orar em línguas. Mas, lembre-se, se vocês querem usufruir e crescer espiritualmente, principalmente ministério, o sobrenatural, vocês vão ter que orar com o reloginho no pulso. Oração em línguas não funciona se não for cronometrada. Vou repetir, funciona quando você ora com meta. Eu vou orar tantas horas por dia e ponto final. Quem recebe essa palavra?